Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aqui do RLS. Meu nome é Pedro Pérez e nessa discussão agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas de pneumologia. A gente vai ter uma conversa bem detalhada sobre tromboembolismo pulmonar, TEP, que é uma coisa extremamente comum e que o clínico tem que saber manejar muito bem. E depois eu vou conversar rapidamente sobre o manejo das descompensações de DPOC e asma, focado mais num contexto hospitalar. Então vamos lá. A gente define tromboembolismo pulmonar como uma obstrução da artéria pulmonar ou de algum dos seus ramos por um material originado numa outra região do corpo, geralmente veias profundas, né? Associado a tromboembolismo venoso, TEV. É uma doença frequente e que ela está relacionado a uma grande morbimortalidade e, mais importante, a gente pode prevenir ela muitas vezes, além do que o tratamento precoce vai diminuir a gravidade dela. Bom, para a gente pensar em fatores de risco para a TEP, né, antes de eu entrar de como a gente faz o diagnóstico, esse workup, é muito importante a gente lembrar dos 3 elementos da tríade de Virchow. Então, que vão ser o que vai levar o sangue a coagular, que vai ser estase sanguínea, hipercoagulabilidade e lesão endotelial vascular. Se eu tenho um ou mais desses fatores, eu vou ter aumento do risco trombótico. Por que isso vai ser importante? Porque às vezes o paciente pode se apresentar com um quadro clássico de TEP, dispneia, desconforto torácico, taquicardia, enfim. Mas muitas vezes o TEP pode se manifestar de uma maneira silenciosa, né? Então, se a gente não pensar em TEP, a gente não vai diagnosticar esses casos. Então, a gente sempre tem que estar pensando. Por quê? O paciente que está internado, ele já vai ter, a grande maioria das vezes, imobilidade, estase venosa, que é um dos fatores de risco. Bom, qual que é o quadro clínico do TEP? Os sintomas mais comuns vão ser dispneia, dor pleurítica, taquipneia, tosse, né? Mas outros sintomas, às vezes, mais estranhos podem acontecer. O paciente pode ter hemoptise, que é um clássico, mas é bem menos frequente, né? Apesar de ser um pouco mais específico, não muito específico, mas ele pode ter estertores, ele pode ter diminuição de murmúrio vesicular. Resumindo, ele pode ter uma gama aí de achados cardiopulmonares mais diversos. Quando eu estou falando de TEP, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre os exames complementares, né? Eu vou falar mais o momento da gente pedir eles mais para frente, mas assim, nos exames gerais a gente pode ter achados como aumento de marcadores inflamatórios, de DHE, de transaminase. Na gasometria arterial a gente pode ter hipoxemia com, às vezes, um pouquinho até de alcalose respiratória, o paciente fica taquipneico para tentar compensar essa hipoxemia. Outros exames que vão ajudar a gente também, que vale a pena a gente pedir, já estou adiantando um pouquinho para vocês, é a gente pedir também função renal, coagulograma, esse paciente provavelmente vai ter que ser anticoagulado, é bom a gente ter tudo isso na mão. Eletrocardiograma é um exame muito importante porque o paciente com TEP, muitas vezes ele vai se manifestar como uma dor torácica, uma dispneia, então a gente vai ter que fazer um diagnóstico diferencial de causas de dispneia e dor torácica, e aí com certeza o eletrocardiograma é um exame fundamental nesse sentido. É importante lembrar que, apesar daquele clássico padrão S1Q3T3, que cai sempre na prova, né, bonitinho, que tem no texto para vocês, o achado mais comum, né, de eletrocardiograma do TEP é taquicardia sinusal. Então o paciente não tem nenhuma alteração específica. Lembrando que além do S1Q3T3, ele pode ter outros achados de sobrecarga de câmaras direitas, inclusive esses são fatores aí de pior prognóstico. Bom, no raio-x de tórax, por que eu estou falando de raio-x de tórax? Porque muitas vezes, como eu disse, o paciente vai estar com tosse, vai estar com dispneia, vai estar com desconforto torácico e vai ganhar um raio-x. Existem alguns sinais de TEP, né? Aqueles clássicos da prova, Westermarck, Pala, Corcova de Hampton, que a gente consegue às vezes ver lá a oligoemia focal ou aquele infarto em cunha, né? Bem característico. Mas na prática, infelizmente, a gente não vai ver isso muitas vezes, tá? Na verdade, eu acho que é coisa de exceção, mas só para vocês saberem que existe. Outros exames que podem estar alterados na vigência do TEP, e aí esses vão ser muito importantes, eu já vou falar por quê. É o paciente que tem o TEP aí mais grave, a gente vai colocar no score, eu vou explicar como a gente faz tudo isso, mas vamos supor que ele tenha um TEP mais grave, a gente vai precisar complementar essa investigação com 3 exames para avaliar prognóstico e avaliar acometimento circulatório, né? Porque o TEP, se ele evoluir muito, ele vai levar a uma obstrução da circulação, pode até fazer um choque obstrutivo. O primeiro vai ser troponina e BNP. Então, a troponina é um marcador de necrose miocárdica, então a gente vai inferir quando a troponina está aumentada, nesse contexto que o VD principalmente está sofrendo porque ele está batendo contra um pulmão fechado. E esse VD batendo contra o pulmão fechado vai se distender, distensão aí atrial vai levar à síntese de BNP, então eu vou ter aumento aí de troponina e ou BNP, esses são marcadores aí de mau prognóstico, a gente vai explicar para vocês depois como que a gente encaixa isso, mas são exames também muito importantes que ficam alterados às vezes no TEP.
Por fim, o ecocardiograma também vai ser um exame obrigatório na avaliação de pacientes que têm um TEP aí mais grave e a gente vai ver sinais de sofrimento de VD. Então, o VD maior do que o VE, né? VD sobre VE maior do que 1. A gente pode ver alterações de regurgitação tricúspide por aumento das pressões nessas câmaras. O septo interventricular, que geralmente ele fica um pouquinho mais para dentro do VD, ele pode estar retificado ou até entrando dentro do VE, denotando aí um aumento das pressões de enchimento das câmaras direita. A gente também pode ter o sinal de McConnell, que é aquela hipercinesia apical com acinesia das paredes laterais. A gente conversou sobre isso na aula de ultrassom, até trouxemos um para vocês darem uma olhada, só relembrando vocês. E o TAPSE também, né, que é como se fosse a fração de ejeção do ventrículo direito, que ela é medida através da variação da válvula tricúspide, também vai estar diminuído, denotando aí então sofrimento do ventrículo direito. Esses são marcadores aí de mau prognóstico. Então a gente já conversou, adiantei já até algumas coisinhas para vocês sobre alterações aqui que a gente pode ter nesses exames. Bom, agora vamos fazer uma historinha aqui de como que a gente faz o diagnóstico e decide pelo tratamento do paciente com TEP. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a probabilidade pré-teste desse paciente ter TEP. Por quê? Porque isso vai mudar o fluxograma de como a gente vai investigar ele. Se ele tem uma probabilidade pré-teste baixa, a gente vai para um caminho. Se ele tem uma probabilidade pré-teste moderada ou alta, a gente vai para um outro caminho. Como que a gente faz isso? O score de Wells. Cuidado que a gente tem o score de Wells para TVP, né, e para TEP. Então a gente vai usar o score de Wells para TEP, é o score que a gente calcula antes dos testes do paciente. Eu não tenho diagnóstico de TEP ainda. E esse score, ele vai somar aí, então, fatores de risco, tanto na história quanto no quadro clínico. Então, ó, as coisas que mais somam, né? O paciente tem TVP, né? Sintomas sugestivos de TVP. Pô, isso vai somar, né? Porque, poxa, se ele tem TVP, é um principal fator de risco para ter TEP. TEP é o diagnóstico mais provável, ou seja, eu não tenho nenhuma outra explicação para aquela dispneia, não consegui pensar em nada. Vai somar muito. Há outros critérios que vão somar um pouquinho menos. Taquicardia, o paciente está imobilizado, o paciente já teve antecedente de TVP ou TEP, né? E, por fim, outros fatores que vão somar um pouquinho menos aí vai ser hemoptise, né, e história de neoplasia. Então, vocês veem que a gente trouxe tanto elementos do quadro clínico quanto elementos da história que, claro, existem outros fatores de risco, tá? Não é essa a ideia. Quando a gente conversou lá sobre profilaxia, por exemplo, a gente conversou sobre o score de PADO, a Caprini, para quando o paciente tem risco eu vou prevenir, mas é que eu estou fazendo aqui o diagnóstico. Então, eu vou fazer essa avaliação, vou ver e vou calcular a probabilidade pré-teste desse paciente ter TEP. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estratégia diagnóstica baseada na probabilidade pré-teste. O que eu estou querendo dizer? A primeira coisa, na verdade, antes de eu entrar nas situações que são as mais comuns do paciente que está estável, é o seguinte: se o paciente está muito instável, né? O que é isso? Ele está com hipotenso, essa hipotensão está persistindo, está precisando de droga vasoativa, está instável, enfim. E ele está refratário aí à ressuscitação inicial, a gente vai tentar fazer um diagnóstico presuntivo de TEP à beira-leito. O que é isso? A gente vai fazer um ultrassom de membros inferiores, a gente vai fazer um eco procurando sinais indiretos aí de TEP, que eu conversei com vocês que a gente vai achar no eco. E nessas situações a gente pode até fazer um diagnóstico à beira-leito e eventualmente até começar a tratar, trombolizar esse paciente, tá? Isso aconteceu muito na era Covid, né? Então geralmente é um paciente que estava grave, estava com Covid, estava entubado e ele evoluía com um choque novo, com piora dos parâmetros ventilatórios e aí você pegava lá e achava uma TVP. Nesses pacientes, talvez eu possa até começar a tratar já ele ali, sem eventualmente fazer o exame mais acurado, como por exemplo a angiotomo, sem ficar esperando o resultado de um dedímero, até porque na verdade nem teria sentido pedir o dedímero nesse caso, eu já vou explicar para vocês por quê. Mas enfim, então em algumas situações a gente está autorizado sim, baseado em sinais indiretos, de ultrassom às vezes até point of care. Então se eu acho uma TVP, se eu acho sinais de sofrimento do ventrículo direito, às vezes eu posso considerar sim começar já o tratamento naquela situação, no paciente que está instável, refratário aí às medidas iniciais. Uma outra coisa que eu ia conversar com vocês, que é muito importante, é que não só TEP faz sofrimento de ventrículo direito. Então, muito cuidado, pessoal, que eu dei o exemplo da era Covid, aqueles pacientes com SARA grave, com hipoxemia grave, aquelas razões PF de 50, 70, 80, eles podem evoluir com vasoconstrição pulmonar por hipóxia. Não necessariamente tem um TEP. E isso pode fazer um corpo pulmonar agudo. Então, o paciente pode chocar, pode ter hipoxemia e pode ter um VD dilatado e não necessariamente isso ser TEP. A gente conversou já sobre isso na aula de ultrassom point of care, mas vale só vocês lembrarem isso. Então, cuidado, né? Às vezes você vai indicar um tratamento, às vezes até uma trombólise, por exemplo. Então, tenha muito noção, né, do contexto do seu paciente, mas às vezes vai ser o que você vai ter, você não vai ter outra opção de transportar o paciente, vai ter que ser isso. No paciente que está instável, mas ele melhorou a expansão volêmica, paciente, mas às vezes vai ser o que você vai ter lá, hein? A gente pode começar a anticoagular ele pleno, por exemplo,
e aí eu posso fazer essa confirmação diagnóstica, tá? Isso são situações mais de exceção, mais catastróficas, mas eu acho importante vocês conhecerem. Agora eu vou falar sobre situações mais corriqueiras, que é quando o paciente está estável. Então, o paciente está estável, tu pensei em TEP, e ele tem um Wells menor do que 2. Tá? Então, a gente calculou o Wells, que é a probabilidade de pré-teste, deu baixo risco. O que eu posso fazer, pessoal? Primeiro, se o paciente for muito liso, não tiver comorbidade, tiver um quadro realmente que não é nem um pouco sugestivo, a gente pode aplicar um score chamado PERC, que é o Pulmonary Embolism Rule Out Criteria, que eu vou aplicar esse score e se ele vier positivo, eu consigo realmente afastar. Então isso é muito útil. Então, num contexto principalmente de pronto-socorro. Aquele paciente que você quer ter certeza que não tem TEP e tal, você aplica esse critério, você não precisaria nem prosseguir com nenhuma investigação. Isso é uma exceção, porque como vocês vão ver, qualquer coisa vai alterar esse PERC e você não vai conseguir excluir. Mas em alguns casos, ele pode ser útil. Então vamos lá. Paciente baixo risco, que eu não consegui excluir TEP com PERC, o paciente está estável, qual que é a minha estratégia diagnóstica? É dosagem de dedímero, tá? Então o dedímero, ele é um produto da degradação da fibrina, que vai ficar aumentado sempre que eu estiver tendo degradação de fibrina. Quando que eu tenho degradação de fibrina? No TEP e em mais 495 mil doenças. Então cuidado, ele é muito inespecífico. O TEP, qualquer doença trombótica, qualquer doença inflamatória, qualquer doença neoplásica pode aumentar o dedímero. Então ele é um marcador extremamente inespecífico. Como que ele me ajuda? Se ele vier negativo, ele tem um excelente valor preditivo negativo. Inclusive, ele é até usado também para avaliação de pacientes com síndrome aórtica aguda. Inclusive, por exemplo, um paciente com dedímero negativo, no contexto clínico apropriado, eu consigo afastar, né, se o risco for baixo. E o raciocínio é mais ou menos esse no TEP. Então, paciente baixo risco, eu vou pedir um dedímero. Se o dedímero vier positivo, eu vou prosseguir minha investigação com a angiotomografia, que vai ser o exame diagnóstico na maioria dos casos. Se o dedímero vier negativo, acabou. Não é TEP, exclui TEP, afastei TEP, na grande maioria dos casos. E o paciente que tem moderado risco, a ideia é mais ou menos a mesma. A diferença só é que se o paciente é bem baixo risco, eu até vou aceitar valores de dedímero um pouquinho mais altos, a gente corrige o dedímero pela idade, joga esse valor até um pouco mais para cima. Se o paciente é moderado risco, a gente fala, não, peraí, a gente vai usar o dedímero, vamos, mas a gente vai ser bem rigoroso. O dedímero realmente tem que estar baixo mesmo, geralmente a gente usa 500 como valor de referência, tá? E se o paciente, ele tem, às vezes, um dedímero negativo, mas ele tem baixa reserva cardiopulmonar, ele está grave, a gente pode, às vezes, no paciente que tem moderado ou alto risco, a gente vai lá e vai para angiotomo, né? Paciente alto risco, ou seja, o Wells acima de 6, então a probabilidade de pré-teste de alto risco. Qual que é a conduta? A conduta é ir direto para angiotomo. Por que eu não peço dedímero? Porque tem uma grande chance, na verdade, desse dedímero vir positivo nesse paciente. E mesmo que ele venha negativo, ele tem tanto fator de risco que eu nem sei se eu vou acreditar nesse dedímero se ele vier negativo. Então por isso que a gente vai para angiotomo. Lembrar só que, então, a angiotomo, ela é um exame extremamente acurado, com bastante sensibilidade e especificidade para fazer diagnóstico de TEP. Não é o padrão ouro, mas é o que a gente mais vai utilizar na prática, tá? Então, a grande maioria dos casos vai ser esse. E ele vai ser contraindicado se o paciente tiver uma alergia grave aí a iodo, paciente gestante, são contraindicações aí relativas, né? Que a gente vai pesar o risco-benefício, às vezes de anticoagular empiricamente, porque os outros exames, como por exemplo cintilografia, a ventilação perfusão ou arteriografia pulmonar, que é um exame que seria o padrão ouro, mas é extremamente pouco invasivo e pouco disponível, são exames que a gente não vai conseguir muitas vezes, tá? Bom, eu acho que então ficou claro aí qual que vai ser a estratégia diagnóstica, né? Bom, fiz o diagnóstico de TEP, que vai ser, na grande maioria dos casos, pela angiotomo, protocolo TEP. Ó, legal, então tem diagnóstico de TEP. O que eu vou fazer? Eu vou estratificar o risco desse paciente, vou estratificar o prognóstico desse paciente. Como que eu faço isso? 2 jeitos. Primeiro, eu vou calcular o PESI, outro score. Desculpa, pessoal, eu não gosto de ficar decorando score, mas essa é uma aulinha que a gente precisa conhecer os scores, porque o TEP depende de score para a gente tratar ele adequadamente, tá? Vou usar o PESI, que é o Pulmonary Embolism Severity Index. Então, é a gravidade. O Wells era a probabilidade pré-teste. O PESI é a gravidade. E vai de 1 a 5, né? Ele vai usar por variáveis clínicas. Então, idade, sexo, antecedente de neoplasia, sinais vitais, frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória, saturação, enfim. Ele está disponível aí em qualquer calculadora médica online que você pegar, você pega e aí tem o PESI. Não tem como decorar, né? Ele é uma equação mais complexa. PESI 1, considerar até tratamento ambulatorial. 2 também. 3, vou internar. 4 e 5, talvez tenha que internar na UTI. Então, o PESI serve mais ou menos para isso, além de, claro, denotar a gravidade desse paciente. E tem o PESI, que é o que a gente mais usa, e tem também o S-PESI, que é um PESI simplificado, que usa um pouco menos de variáveis, mas a gente montou aqui o nosso texto e todo o raciocínio baseado no PESI, mas só para saberem que existe.
Além disso, a gente vai, lembra que eu falei para vocês, todo paciente com PESE 3, principalmente 4 e 5, a gente vai complementar com tropo, BNP e eco? Tem que fazer isso, tá? Porque a gente vai fazer uma nova estratificação baseado, poxa, será que esse TEP está comprometendo a circulação? Será que esse VD está sofrendo? Então o eco, tropo, BNP vão ajudar a gente nesse sentido. Então, quem que é o paciente que vai ser de baixo risco nessa avaliação? É um paciente que ele tem um TEP pequeno na imagem, ele tem um PESE baixo, ele tem um eco sem alterações e tropo BNP normal. Aí, o que é o paciente intermediário baixo risco, né? É o paciente que tem uma alteração do VD no eco ou ele tem tropo barra BNP alterado. Então, a gente nem falou do PESE aqui, mas se o paciente tiver alguma dessas coisas, ele já vira aí intermediário baixo. Se ele tem eco e tropo barra BNP alterado, ele já é um intermediário alto. E se o paciente está hipotenso, está chocado, ele é um paciente aí de muito alto risco, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, que é muito importante nessa classificação toda, porque assim, o PESE já me ajuda a saber se eu preciso mandar o paciente para UTI ou não, e essa classificação me ajuda a saber qual que é o paciente que está na UTI que tem mais chance de dar problema, né, de evoluir mal. Essa classificação me ajuda muito a saber também quem eu posso mandar para casa. Então, quem que eu posso mandar para casa? Quando eu posso estar seguro de tratar um TEP ambulatorialmente, vou dar alta para o paciente direto. Um paciente que ele tem baixo risco, que está confortável em área ambiente, que não está precisando de opioide para controlar dor, é um paciente que não tem alteração de sinais vitais, PA, frequência cardíaca tão normais, é um paciente que não tem história de sangramento ou fator de risco para sangramento importante, não tem comorbidade, não tem TVP, tem bom suporte social, né? E que entenda o risco e o benefício de ter alta hospitalar, né? Lembrar que a gente faz geralmente a primeira dose de anticoagulante no hospital e a escolha de anticoagulação desses pacientes que vão de alta geralmente são os DOACs, que a gente vai conversar mais pra frente, mas que são drogas que eu não preciso fazer ponte, né? Diferente, por exemplo, da varfarina, que eu preciso ficar esperando entrar na faixa e tal, não precisaria fazer isso. Então seria uma droga que já teria uma ação mais rápida. Acho importante vocês saberem aí quem que pode ir para casa. Bom, falando de quem pode ir para casa, que é o paciente que a gente deseja, mas muitas vezes o paciente ele vai estar grave, ele vai ter algumas alterações que a gente não vai poder mandar para casa. E aí, eu queria lembrar para vocês que TEP é uma doença extremamente grave, que o paciente pode degenerar muito rapidamente, e que se o paciente então tem um PESE alto ou tem alto risco por tropo, BNP alterado, é um paciente que precisa ficar em UTI, precisa ficar com monitorização, e a gente precisa ter um manejo específico para ele. Então agora eu vou falar sobre tratamento de TEP. Vamos lá. Vou dividir essa conversa em alguns tópicos, só para organizar o raciocínio de vocês. Manejo geral, fluido, ventilação e tal. Depois eu vou falar sobre trombólise. Depois eu vou falar sobre anticoagulação. Anticoagulação é o que vai ser o carro-chefe do tratamento do TEP. Nem todo paciente vai precisar de ventilação, droga vasoativa, graças a Deus. E as indicações de trombólise também são só numa minoria dos casos, tá? Então, realmente, assim, o tratamento do TEP, basicamente, é anticoagulação plena sistêmica, mas eu vou deixar para o finalzinho da nossa discussão. Então, algumas ideias só sobre expansão volêmica da droga vasoativa, que se o paciente estiver instável, né, a gente vai fazer geralmente expansões pequenas, geralmente 1 litro de cristalóide, não muito mais do que isso, porque senão esse VD não vai aguentar esse volume, a gente sabe que VD gosta até de um pouquinho de volume, mas não tanto, tá? Porque realmente esse paciente está com uma insuficiência cardíaca aguda de VD. Droga vasoativa, geralmente noradrenalina é a droga de escolha. A gente considera uma associação de dobutamina se o paciente tiver um perfil hemodinâmico favorável para um componente cardiogênico. A gente pode ganhar talvez aí um pouquinho de débito, dar uma força aí nesse ventrículo direito. É uma droga que pode também entrar. E até, eventualmente, mirinone, por exemplo, que tem um efeito mais vasodilatador pulmonar. Mas enfim, isso são só um comentário para vocês. O que eu queria falar para vocês? São pacientes que, se você precisar entubar ele, é muito legal que você tente usar baixas pressões no ventilador, tá? Porque você ficar usando PIP muito alta, pressão de platô, pico muito alta, o paciente vai diminuir o retorno venoso, isso vai piorar ainda mais ainda o colapso circulatório que ele se encontra. Só linhas gerais do manejo aí do paciente que está chocado aí por um TEP, né? E aí a gente vai falar agora, claro, do segundo pilar, que é o tratamento com trombólise, né? Então, todo paciente que ele está instável, né, a gente pode considerar trombólise. Outras indicações de trombólise é um paciente que parou por TEP, a evidência disso é um pouco limitada, mas a gente acaba trombolizando esses pacientes. O paciente tem uma disfunção muito grave de VD no eco, que está com uma hipoxemia grave, refratária, está piorando com anticoagulação, são outras situações, mas a princípio o paciente está instável, TEP mais estabilidade, igual a trombólise, tá? E a gente traz aí para vocês opções, geralmente alteplase, senecteplase, lembrar das contraindicações relativas absolutas, e lembrar que o tempo de janela de trombólise, né, no AVC a gente tem lá 4 horas e meia, no infarto a gente tem 12 horas, o TEP geralmente a gente tem até 14 dias. Então a gente tem benefício aí nos estudos, até 14 dias
para fazer a trombólise desses pacientes. Lembrando de novo, sempre se atentem às contraindicações absolutas relativas à trombólise. Deixei a tabelinha aí para vocês e a gente já esgotou esse assunto quase na discussão de trombólise no AVC e no IAM, o raciocínio é semelhante. Bom, qual que é o tratamento agora de TEP? Né? Falamos, agora para chegar aonde interessa. É a anticoagulação plena sistêmica, tá? Que a gente também tem que ver que tem algumas contraindicações, como por exemplo, o paciente tem uma cirurgia recente, sangramento ativo, AVC hemorrágico ali muito recente, secção de aorta, alguns tumores intracranianos que têm alto risco de sangramento, talvez a gente não vai poder. E como é que a gente vai fazer? A gente pode começar a anticoagulação empírica antes até de exames comprobatórios no paciente que está com muito alto risco, que eu tenho quase certeza que tem TEP, ou que ele tem, por exemplo, às vezes uma contraindicação a realizar aquele transporte ou aquele exame naquele momento, a gente pode, tá? Só para vocês saberem que isso, se o paciente, por exemplo, esse exame vai demorar, um paciente com uma probabilidade de pré-teste moderada, ou até uma probabilidade de pré-teste baixa, mas esse exame vai demorar mais do que um dia, por algum motivo logístico que seja, a gente pode até começar a anticoagulação empírica, entre aspas, e aí depois faz a angiotomo e vê para que lado que vai essa ideia. Vão ter algumas outras coisas em relação a filtro de veia cava, que eu trouxe para vocês aí no texto, mas eu vou focar aqui na anticoagulação, que eu acho que é o mais importante. E aí, quando a gente fala de anticoagulação sistêmica, tem várias maneiras da gente fazer isso, né? Então, a gente vai dividir isso, esse raciocínio, na anticoagulação sistêmica inicial e depois a gente vai dar anticoagulação a longo prazo, que são duas coisas diferentes. Esse paciente vai precisar ficar anticoagulado a longo prazo, já vou discutir com vocês por quanto tempo, mas por pelo menos aí 3 meses, tá? Então, quando a gente fala de anticoagulação inicial, hospitalar, a gente está falando de DOAC, é uma possibilidade, tá? Heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada ou fondaparinux. Quando a gente fala de anticoagulação de longo prazo, vai sair heparina não fracionada, porque ela tem que ser feita em bomba, então não dá para o cara ir para casa com a bomba, e vai entrar aí o AVK, né, a varfarina antagonista de vitamina K. Bom, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas estratégias de anticoagulação e as implicações delas, né? Então, como a gente acaba escolhendo os anticoagulantes. Então, vocês vão ver aí duas tabelinhas, as duas próximas tabelas, de diversos contextos clínicos e opções de anticoagulação. Então, vocês vão entender um pouquinho mais agora. Tem vários jeitos de anticoagular, dei exemplo para vocês, e a gente vai escolher o melhor para cada contexto. Então, primeira coisa, o paciente está grave, que está instável, que vai ser trombolizado, a gente prefere heparina não fracionada. Por quê? Porque eu consigo titular a dose ali na bomba. Dá mais trabalho? Dá. Preciso ficar fazendo TTPA de 6 em 6 horas? Preciso. É chato, mas eu consigo controlar isso muito bem. E ele tem reversor e tem uma meia-vida curta. Ou seja, o paciente acho que está sangrando, deu algum problema, ele estabilizou muito, ele precisa de algum procedimento, eu consigo reverter com protamina, por exemplo, ou ela tem uma meia-vida de mais ou menos 6 horas. Eu desligo a bomba, 6 horas meu paciente está ok. Então, essa seria a ideia, né, da preferência pela heparina não fracionada nesse cenário. Pô, paciente com neoplasia e paciente grávida, os estudos mostram que eles vão um pouco melhor com heparina de baixo peso. Então, sempre que der, a gente vai priorizar. Paciente com clearance menor do que 30, ou seja, disfunção renal significativa, a gente vai preferir usar heparina não fracionada, né, no contexto agudo, ou até DOAC. Tem que ser a apixabana, que é o único DOAC que eu posso utilizar com disfunção renal importante. E a longo prazo eu também posso considerar a varfarina. O que é importante? Eu não posso usar outros DOACs que não a apixa, e eu não posso usar heparina de baixo peso molecular nem fondaparinux nesses pacientes, tá? Isso é importante vocês saberem. Paciente que está trombolizando, então já conversei com vocês, a gente prefere heparina. E só curiosidade, aí vocês vão ver vários cenários diferentes eu trouxe para vocês, mas o paciente que tem síndrome do anticorpo antifosfolípide, tem válvula protética, a gente vai usar heparina não fracionada na fase aguda e AVK depois, tá? Lembrando que sempre que eu vou usar AVK, isso é muito importante, né? Varfarina, eu preciso fazer uma ponte com heparina ou não fracionada ou plena antes. Então, meu paciente precisa estar anticoagulado pleno, aí depois eu vou começar a varfarina, e quando a varfarina entrar na faixa, eu tiro o primeiro anticoagulante, seja a bomba, ou seja, a bomba já na faixa, né? Ou o Clexane, depois de 12 horas da primeira dose, a gente já considera que esse paciente está anticoagulado pleno. Por que isso, pessoal? Porque a varfarina, ela pode ter um efeito protrombótico paradoxal inicialmente. Ela acaba consumindo ali proteína C, proteína S, e ela pode fazer um efeito paradoxal. Então, ela pode piorar o trombo e mais, ela pode fazer coágulos e trombos na microcirculação da pele,
fazendo um quadro gravíssimo, que é a necrose cutânea induzida por varfarina. Por isso que a gente sempre, nunca começa só com varfarina. A gente sempre tem que fazer uma ponte antes, tá? Assim, a varfarina, tirando essas situações que eu conversei, cada vez mais, né, se a gente tem recurso, né, porque os DOACs são um pouco mais caros, a gente vem sempre preferindo deixar a varfarina aí como uma situação de exceção, por essa questão da dificuldade da ponte e depois que a gente também tem que ficar controlando com o TP na faixa. Bom, especificamente sobre os DOACs, pessoal, eu conversei um pouquinho com vocês, tem uma outra tabelinha sobre especificidades dos DOACs. Então, por exemplo, o paciente já teve AVC, pô, dabigatina é melhor. Poxa, o paciente tem uma síndrome coronariana prévia ou alto risco cardiovascular. Poxa, talvez a rivaroxabana seja melhor. E insuficiência renal, já falamos aí, a apixabana vai ser a nossa escolha. Bom, trago para vocês então depois, só mencionando essas tabelinhas de como a gente prescreve essas drogas. Então, como que a gente faz a ponte, como que a gente ajusta, se é NR, então, se é TP, se é TPA, como que a gente olha isso. Já conversei na aula de prescrição de hemoderivados com vocês, mas eu vou retomar. Heparina não fracionada, a gente vai ver pelo TTPA, geralmente de 6 em 6 horas. Tem um protocolo bonitinho para vocês aí embaixo do ajuste da heparina plena. Heparina de baixo peso molecular, a gente pode não fazer ajuste nenhum, teoricamente não precisaria, mas no paciente que tem extremos de peso ou tem um pouco de disfunção renal, eu estou com medo de como vai ser o clearance aí desse Clexane, né, que é a heparina de baixo peso, nome comercial Clexane, a gente pode eventualmente fazer um ajuste pelo anti-10A. Então a gente mede a atividade da heparina não fracionada, a gente mede a atividade da heparina de baixo peso molecular pelo anti-10A, dosagem do fator anti-10A. Por fim, a gente vai medir a atividade do AVK, né, que é a varfarina, pelo TP, que vai ver a via extrínseca. Bom, trouxe para vocês então tabelinhas aí de como a gente ajusta, baseado no anti-10A, protocolo de heparina, que é uma coisa que vocês vão usar muito aí na prática de vocês, e trouxe aí para vocês, é só realmente seguir, não tem muito segredo. Bom, depois que eu escolhi a melhor estratégia de anticoagulação inicial e a longo prazo, a gente vai ter que definir também qual que vai ser o período da anticoagulação. E eu trago isso aqui porque é uma preocupação de vocês, mas eu queria focar isso, no ambiente hospitalar, muitas vezes não vai ser uma decisão nossa. Por quê? Todo paciente vai ter que tomar pelo menos 3 meses. Então ele vai ter alta geralmente e ele vai voltar no especialista, ou pneumo ou hemato, né, para definir qual que foi o motivo, né, desse evento tromboembólico e se esse paciente vai precisar ficar anticoagulado para sempre ou não. E aí eu trouxe para vocês, só porque é uma curiosidade para vocês entenderem, mesmo que não seja uma decisão que vocês vão precisar saber tomar muitas vezes, é uma decisão às vezes do especialista, quando que a gente tem uma tendência de anticoagular o paciente para sempre, né? Então, quando que a gente pensa nisso, o paciente tem um TEP muito grave, recorrente, ele não tem um fator de risco identificável, ou ele tem um câncer ativo. Então, enquanto esse câncer estiver ativo, eu vou ficar anticoagulando esse paciente indefinidamente, que não foi precipitado. E quando que eu vou ter uma tendência a talvez anticoagular esse paciente por 3, 6 meses? Quando eu identifico um fator. Então, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia ortopédica, teve um TEP. Tá, mas ele já resolveu, já retomou a mobilidade e tudo mais. Talvez não precisa ficar anticoagulando ali para sempre. Então, eu trouxe uma tabelinha com exemplos aí para vocês. O raciocínio é mais ou menos esse, só para vocês entenderem. Então, o TEP motivado, se eu tenho um fator que foi resolvido, talvez eu não precise ficar anticoagulando esse paciente para sempre, porque ele não vai ter outro TEP, né? Bom, também mencionei para vocês, que é uma coisa que às vezes o pessoal tem dúvida no ambiente hospitalar. Mas, poxa, TEP pode ter trombofilia tal. Pode, mas a pesquisa de trombofilia geralmente é uma coisa que a gente vai fazer ambulatorialmente, tá? Então eu também trouxe para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem, né, as principais trombofilias, quando que a gente pensa. Mas é muito incomum, improvável a gente ficar pensando em trombofilia no contexto agudo. O hemato vai fazer isso depois. Quando que a gente tem que pensar? Se eu estou achando que eu posso estar de frente a uma síndrome de hipercoagulabilidade, como por exemplo um paciente que está fazendo uma síndrome do anticorpo antifosfolípide. Poxa, ele teve um TEP e teve um evento arterial. Opa, talvez possa ir atrás disso. Ou, poxa, um paciente que tem lúpus e fez um TEP do nada. Opa, talvez eu possa ir atrás da internação de uma SAF, por exemplo. Mas salvo essas situações que eu vou ter outros comemorativos, muitas vezes, né, não vai ser indicado a pesquisa no ambiente hospitalar. Então vocês podem ficar tranquilos com isso, eu só trouxe para vocês conhecerem, tá? Também trouxe para vocês uma tabelinha bem interessante. E se o TEP não está melhorando, né, está recorrendo, o que a gente pode fazer, né? E para fechar essa discussão de TEP, eu também queria conversar com vocês um pouquinho qual que é a principal sequela do TEP, né? Então, muitas vezes eu vou anticoagular esse paciente, ele vai ficar bem, eu vou curar ele do TEP, mas ele pode, às vezes, infelizmente, ficar com uma dispneia crônica e com uma hipertensão pulmonar crônica e
Claro, existe também o TEP crônico, que é uma outra entidade, que eu não vou entrar aqui agora no mérito da diferenciação. A gente está focando aí no TEP no contexto agudo, mas só lembrar que esses pacientes podem evoluir com complicações a longo prazo, tá? Eu acho que com isso a gente fecha bem a discussão de TEP. Então, recapitulando. TEP, preciso pensar na tríade de Virchow para lembrar dos fatores de risco, senão não vou lembrar desse diagnóstico. Pensei no diagnóstico. Exames complementares. Exames gerais, lembrando que o ECG muitas vezes vai ser só uma taquicardia sinusal. Lembrando a importância da troponina, BNP e eco, que vão me ajudar lá para frente a fazer uma estratificação prognóstica desse paciente quando eles estiverem alterados. Lembrando que no eco eu vejo sinais de sofrimento de ventrículo direito. Pensei em TEP, eu vou estimar a probabilidade pré-teste de TEP para guiar o meu raciocínio. Eu vou usar o score de Wells. Paciente baixo risco ou até moderado, eu vou através do dedímero. Dedímero negativo, então é TEP. Dedímero positivo, complemento para angiotomo. Paciente de alto risco, já vou direto para angiotomo sem fazer o dedímero. Primeiro, porque esse dedímero provavelmente vai vir alto, como a gente conversou, o dedímero ele é altamente inespecífico. Segundo, que se esse dedímero vier negativo, como paciente de alto risco, talvez eu não vá acreditar nele e vou querer angiotomo mesmo assim, então a gente já vai direto para angiotomo. Se o paciente estiver instável, eu posso eventualmente fazer um diagnóstico presuntivo de TEP à beira-leito, lembrar do ultrassom point of care, em que eu posso achar sinais de TVP, e aí eu posso fazer um diagnóstico presuntivo de TEP se eu tiver um contexto clínico apropriado, ou sinais de insuficiência de ventrículo direito. Isso pode até, às vezes, numa situação caótica, tá? E parece meio, assim, improvável, mas acontece. Já tive que trombolizar um paciente baseado a eco à beira-leito. Paciente entubado, grave, com fator de risco para TEP, fez um choque, perfil obstrutivo, no eco tinha sinal de cinesia, o septo estava entrando para dentro do VE, tinha um VD dilatado, sofrimento de VD, não tinha exame laboratorial ainda, o paciente começou a chocar, o ultrassom viu uma TVP, pode trombolizar, né? Cuidado, mas é só para vocês saberem que esse cenário ele não é totalmente impossível, apesar de ele ser catastrófico, tá? Além disso, conversamos sobre o manejo inicial do paciente com TEP, então fiz diagnóstico de TEP, vou calcular o PESE, para decidir se eu posso dar alta ambulatorial, o paciente que está muito liso pode ir para casa, talvez. Se o paciente não estiver tão liso, eu vou internar. Se o paciente tiver sinais de gravidade ou alto risco ali com eco, tropo BNP alterado, eu vou internar eventualmente em ambiente de terapia intensiva. Manejo inicial, se o paciente tiver hipotenso, a gente conversou sobre uma exposição volêmica parcimoniosa, noradrenalina geralmente é a droga vasoativa de escolha. Se tiver espaço aí no perfil hemodinâmico para um inotrópico, geralmente a gente vai escolher a dobutamina. E o paciente que está instável, o tratamento dele vai ser composto por trombólise, então, que ela pode ser feita até 14 dias, né? O TEP ele tem uma janela diferente. Tem umas outras indicações de trombólise, o paciente que parou, o paciente que tem um eco realmente muito ruim, que esse VD está muito mal, ele ainda não chocou, mas ele está chocando, ou que ele não está melhorando, a gente pode considerar, mas eu quero que vocês lembrem do paciente que está instável, que a gente vai trombolizar. E por fim, aí o grande tratamento do TEP, que vai ser a anticoagulação plena sistêmica. Tem vários jeitos da gente fazer essa anticoagulação. Para raciocinar, eu vou pensar na anticoagulação primeiro imediata, né, a curto prazo, depois a anticoagulação a longo prazo. Lembrar, trouxe a tabelinha para vocês aí revisarem quais vão ser os principais contextos que a gente vai utilizar cada um deles, beleza? Bom, lembrando que o paciente grave, que está instável, geralmente a gente vai preferir inicialmente a heparina não fracionada, porque a gente pode reverter e titular ela mais fácil. Acho que essas são as take-home principais aí que a gente está trazendo para vocês. Não preciso pesquisar necessariamente trombofilia, geralmente na internação, não preciso decidir quanto tempo o paciente vai ficar anticoagulando na internação, isso já geralmente pode ficar para o especialista, só cuidado aí, por exemplo, com síndrome de fosfolípide e outras. Lembrar que o TEP também pode fazer dispneia crônica, hipertensão pulmonar crônica, dentre outras complicações. Fechou? E a gente lembrar também de tudo que a gente conversou na aula de prescrição sobre profilaxia de TEV, né? Que a gente vai usar a anticoagulação sistêmica em doses menores, né, doses profiláticas. Lembra que a gente conversou isso bastante na nossa primeira aula ali sobre prescrição geral. Então, quem esqueceu ou ainda não viu essa aula, depois dá uma olhadinha lá. Bom, para fechar essa discussão de pneumo, eu vou fazer aqui um apanhado, assim, do raciocínio que vocês têm que ter no paciente que está com broncoespasmo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre asma e DPOC, que são as principais causas, tá? Mas eu queria trazer muito que, às vezes, tem outras causas que vão levar a broncoespasmo e obstrução da via aérea, a gente precisa pensar nelas, né? Então vocês vão ver, os pneus até vão ficar chateados comigo, eu vou unir aqui, na verdade, várias coisas da pneuma agora, numa coisa bem resumida e trazer alguns princípios para vocês. Por quê? Porque broncoespasmo é uma coisa que muitas vezes a gente vai ter que manejar no ambiente hospitalar, tá? E é uma coisa que pode ficar bem grave. Bom, primeira coisa é o seguinte, o paciente está com uma dispneia, eu estou pensando que ele pode ter um broncoespasmo, uma obstrução da via aérea, é de bom tom, conforme a disponibilidade, eu, além de exames gerais, tenho um raio-x de tórax, tenho uma gasometria arterial. Claro, a espirometria vai ajudar a gente muito, mas é um exame que muitas vezes a gente não vai ter, né, lá no hospital na hora, mas, por exemplo, o paciente tem uma espirometria prévia, isso ajuda a gente muito no raciocínio, claro.
Lembrar de, claro, as duas principais causas vão ser asma e DPOC exacerbado, mas a gente vai ter outras situações de obstrução, como por exemplo edema de laringe, abscesso cervical, a gente pode ter alterações das pregas vocais, estenose de traqueia, paciente que tem edema pulmonar, que fez uma macroaspiração, dentre outras, tá? Bom, vai ficar meio extremo, mas eu vou falar, na verdade, do tratamento, do raciocínio do manejo do paciente com broncoespasmo primeiro, e depois eu vou falar sobre algumas especificidades na asma, no DPOC e do broncoespasmo refratário, que eu vou explicar já o que é para vocês. Bom, quem vai tirar o paciente do broncoespasmo é corticoide, tá, pessoal? Então a gente vai usar PRED-VO, ou se o paciente não estiver conseguindo deglutir, estiver grave, a gente vai fazer EV. Só que o corticoide demora mais ou menos 6 horas para fazer efeito. Então, ele é muito importante, com certeza, e precocemente, só que muitas vezes a gente não vai precisar segurar o paciente com alguma outra coisa antes. E aí a gente vai ter alguns outros caras aqui que vão ajudar a gente nesse sentido. Então a gente tem os beta-2 agonistas de ação curta, short action, né? Então, SABA, que vai ter principalmente o salbutamol e o fenoterol, famoso Berotec, tá? Que vai ser por via inalatória. A gente tem também os antagonistas muscarínicos, que vai ser o ipratrópio, famoso Atrovent, via inalatória também. E aí a gente tem já para alguns casos mais graves, eu queria apresentar para vocês, a terbutalina, tá? Que ele tem pouco benefício no DPOC, mas em alguns casos de asma ou um broncoespasmo que a gente não tem benefício, a gente pode utilizar, tá? Ele é um beta-agonista sistêmico. A gente tem também a adrenalina, né? Que aí, gente, eu estou usando adrenalina, pelo amor de Deus, né? Chance de arritmia, um monte de efeito colateral, mas também é uma possibilidade, principalmente no paciente que tem anafilaxia, vai cair muito bem, mas tem esse efeito também no paciente, às vezes está com um broncoespasmo muito grave, muito refratário. E vou fazer aí uma estrelinha no sulfato de magnésio, que a gente acaba usando bastante, né? Vai sulfatar o paciente, principalmente o paciente que tem asma grave, né? Ele pode ter benefício de receber uma dose aí de 2 gramas, né? Que são 20 ml do sulfato de magnésio a 10%. Cuidado se você estiver usando a ampola de 50%, que tem alguns serviços, que na verdade vai ser menos de 5 ml dessa ampola. Lembrar do risco de hipotensão, fraqueza muscular, depressão respiratória, mas assim, é muito improvável com essa dose a gente causar isso, e a gente faz isso independente do nível de magnésio, tá, pessoal? Então, a ideia é que o magnésio ele vai antagonizar um pouco o cálcio ali na musculatura lisa, e esse bronco vai dar uma dilatada. É uma medida que às vezes ajuda bastante, ajuda a tirar o paciente da crise de broncoespasmo, mas que dura pouco tempo, tá? Quem vai realmente tirar vai ser o corticoide, que vai demorar um pouco para agir. Isso é uma maneira resumida. E aí vai ter as particularidades na asma, no DPOC, que eu vou conversar com vocês um pouquinho. Lembrar também que esse paciente, ele pode se beneficiar de suporte respiratório não invasivo, né? Então, catéter, salto hipoxêmico. Posso pensar em VNI, né? Principalmente no modo BiPAP para o DPOC exacerbado, né? Na asma, o benefício é meio incerto de a gente usar VNI. E alguns pacientes, infelizmente, vão precisar ser intubados. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre quando a gente precisa intubar o paciente, quando que é uma crise de asma grave e tal, só para vocês aprenderem a reconhecer isso. Então, vamos começar falando sobre asma. Então, pessoal, a asma é uma doença marcada por uma obstrução variável ao fluxo respiratório. Então, quando a gente, do ponto de vista objetivo, eu vejo que tem uma resposta à broncodilatação e esse paciente também evolui com períodos de melhora, em que ele pode ficar assintomático, ele pode ficar absolutamente normal em momentos de pior, né? Isso tudo fala a favor desse diagnóstico, né? Desse quadro clínico. Pode se manifestar com dispneia, insuficiência respiratória, na crise, mas também pode ter tosse, pode ter desconforto torácico, dentre outras. Bom, o tratamento crônico, né, ele é focado em controle de sintoma e evitar descompensações. Vai usar SABA, vai usar LABA, vai usar corticoide inalatório também, de acordo sempre com GINA, que é um consenso aí que anualmente vai mudando o tratamento de asma. Asma exacerbada, que é o que eu queria focar com vocês agora, é o paciente que pode ser, geralmente está associado a uma exposição externa, né, ou uma infecção respiratória, ou às vezes uma exposição a um alérgeno, por exemplo. Tem vários subtipos de asmas, eu deixei uma tabelinha para vocês, mas de uma maneira resumida, tá? Só para trazer para vocês algumas ideias. Mas pode também ter uma exacerbação espontânea, ou até num paciente que não era asmático, ele pode abrir lá um quadro de broncoespasmo do nada, tá? E a gente, clinicamente, a gente pode ter sintomas como tosse, dispneia, sibilo, tá? E silêncio pulmonar, né? O ausculto não tem nada, lembrar que isso é um marcador de mau prognóstico. E, de uma maneira objetiva, eu vou ter uma redução, né, no pico de fluxo expiratório e no VF1, tá? Se eu tiver lá, às vezes fazer uma análise objetiva, pode me ajudar nesse diagnóstico, apesar que muitas vezes não é disponível. Tratamento de crise moderada a grave é baseado no quê? Uso de broncodilatador, corticoide sistêmico,
correção de hipoxemia com suporte se for necessário. Então, eu vou tentar deixar uma saturação aí acima de 92, se for grávida acima de 95, se precisar, às vezes eu posso, o paciente pode eventualmente precisar ser entubado, se ele entrar em fadiga, colapso respiratório. Mas o que eu queria frisar aqui? A gente não usa antibiótico, tá? O que é um marcador de crise asmática grave? Então, um paciente que eu vou ser bem agressivo, posso já começar com sulfato, eventualmente terbutalina e tal, e que se ele não responder rápido, ou se ele estiver muito grave, eu vou indicar até eventualmente uma ventilação mecânica invasiva. O paciente que tem uma frequência respiratória acima de 30, que ele está usando musculatura acessória, isso ajuda muito. O paciente que tem, você vê na fúrcula, que você vê que ele usa o tórax para respirar, isso é um fator ruim. Taquicardia, hipoxemia, ele tem uma piora importante no pico de fluxo respiratório, que a gente consegue às vezes fazer a beira-leito, se estiver disponível. Às vezes o paciente está agitado. Outra coisa que ajuda bastante na asma, o paciente tem fala entrecortada. Ele não consegue terminar uma frase. Ele fala e a cada frase ele precisa ficar interrompendo no meio da frase para respirar. Isso é um marcador que ajuda a gente bastante clinicamente, tá? Um marcador de crise asmática grave. O paciente que fica lá anteriorizada, aquela postura, o paciente fica num tripé assim para frente. E, claro, o tórax silencioso. Se o paciente tiver com uma insuficiência respiratória franca, né, você vê que ele está muito taquipneico, que ele não está mais aguentando respirar, ou que ele está instável, ou se ele começou a já ter sinais mais tardios, tá, como rebaixamento do nível de consciência ou bradicardia, é intubação na hora, tá? Claro, a gaso, pessoal, ela pode ajudar a gente nesse sentido, mas a gente não vai ficar definindo intubação por gasometria. Lembra disso? A gente já conversou disso no capítulo de intubação. A indicação geralmente é clínica, mas eu trouxe aí coisas que devem fazer a gente pensar nisso. São pacientes, isso vai também para o DPOC, que é interessante eu utilizar, às vezes, um pré-tratamento com lidocaína, né? Isso pode diminuir a chance de piorar esse broncoespasmo quando eu fizer o estímulo da laringoscopia. Que eu vou escolher, se possível, se não tiver uma contraindicação, agentes com propriedades broncodilatadores para fazer a indução, como, por exemplo, propofol ou ketamina. Em relação ao bloqueio, não tem nenhuma especificidade, mas o paciente tem que ser bloqueado também. Pessoal, uma coisa muito importante, tá? VNI, né? No paciente com DPOC é show, já vou conversar sobre. Na asma, o benefício é meio discutível. Mas cuidado, o que eu queria trazer é o seguinte, cuidado com o seu paciente que está com asma e não está melhorando se ele não tem alguma condição associada. Ele pode ter uma pneumonia junto, ele pode estar fazendo uma reação alérgica, ele pode ter um pneumotórax, dentre outras. Digamos que esse é um paciente que chegou numa crise asmática, um paciente que tinha uma asma grave, e bom, ok, vamos lá, né? Salbutamol, corticoide, sulfato de magnésio, terbutalina, o paciente estava bem grave, taquímico, mas ele era jovem, né? E aí a ausculta inicial dele era assim, murmúrio inaudível, não tinha murmúrio, tórax silencioso. Putz, grave, hein? Mas assim, o paciente ele já tinha asma de longa data e ele estava até que bem, né? Clinicamente bem, os sinais vitais, tal, estava taquipneico, mas não tanto. E aí, eu falei, bom, ele acabou de chegar, a gente acabou de instituir essas medidas, vamos ver se a gente dá um tempinho delas agirem, né? Tava terminando de entrar o sulfato de magnésio e tal. Peguei e fiz uma ultrassom pulmonar normal, só linha A, tranquilo. Tinha um pouquinho de lung slide, na verdade, se você parava para ouvir, tinha um pouquinho de murmúrio, tá? Lembrando que o lung slide, ele pode estar diminuído. Cuidado com isso, tá, pessoal? Porque a ausência de lung slide não faz diagnóstico de pneumotórax. Se o paciente tem um volume corrente muito baixo, como por exemplo um tórax silencioso, se ele está muito obstruído, ele pode, você não vê o lung slide, tá? Então cuidado com isso. Mas enfim, o que aconteceu com esse paciente? Ele começou a melhorar, e aí eu comecei a ouvir só sibilo no lado esquerdo, e depois ele começou a piorar de novo, né? E eu fiquei assim, nossa, mas que estranho isso, porque melhorou a ausculta, né, tal. E quando eu fui ver, tinha um pneumotórax gigante com pneumomediastina direita. Então a gente fez uma toracocentese, o paciente, depois de uma toracostomia, foi drenado e tal, e o paciente acabou evoluindo super bem, sem precisar ser entubado e tudo mais. Então, cuidado só, pessoal, porque o paciente ele não tem só asma, ele pode ter outras coisas junto, por exemplo, nesse caso. Bom, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Diferente da asma, que tem uma obstrução variável ao fluxo respiratório, eu até posso ter uma pequena melhora, por exemplo, com broncodilatador, mas ela não é satisfatória. É um paciente que ele tem uma obstrução irreversível ao fluxo respiratório, tá? Lembrando que o principal fator de risco vai ser tabagismo de longa data, que o diagnóstico na espirometria é pela razão VF1 sobre CVF menor do que 70%, e principalmente tabagismo acima de 20 anos máximo que a gente vai pensar. Bom, quando eu estou avaliando um paciente com DPOC, diagnosticado ou presumido, eu vou tentar encaixar ele no GOLD, né? Que é que nem a urgina da asma, a gente tem o GOLD da DPOC, que é um consenso internacional que a gente vai fazer uma classificação desse paciente em A, B e E, né? A e B é o paciente que A não tem sintoma, não exacerba, B tem pouco sintoma,
tem sintoma, mas também não exacerba, mas tem sintoma. E o E é o paciente que é exacerbador. E a gente ainda pode subdividir essa classificação em 1, 2, 3 e 4, baseado no VF1. Deixei para vocês aí, para vocês darem uma olhadinha como é que a gente faz essa classificação. Bom, tratamento crônico do DPOC, ele vai ser baseado em reabilitação cardiopulmonar, cessar tabagismo, medidas farmacológicas, dentre outras. Inclusive, os mais utilizados, né, de acordo com o GOLD, aí vai depender da fase que o paciente está, vai utilizar SABA, vai utilizar LABA, né, que são os long action, e vai utilizar também LAMA, que é outro long action, só que aí muscarinic antagonist, como por exemplo o tiotrópio, né, que é o famoso Spiriva, que o pessoal do DPOC usa bastante. Bom, quando que eu vou pensar que um paciente com DPOC exacerbou, né? Lembrando de novo que o paciente ele pode ter 1000 causas para dispneia. Então, o paciente geralmente ele é tabagista, então ele pode ter síndrome coronariana aguda, que é um fator de risco. Então, cuidado. Mas vamos supor que eu estou pensando em DPOC exacerbado, tá? Eu vou fazer eletro, vou fazer raio-x para afastar outras causas, mas quais são os sinais clínicos de que falam a favor de DPOC? É um paciente que tem piora da dispneia basal, está piorando a quantidade de escarro ou o aspecto no escarro, tá? Nos últimos 14 dias, menos de 14 dias. E o principal fator de risco para DPOC exacerbado vai ser infecção viral ou bacteriana, tá? Pode ser uma coisa com uma exposição à poluição e outras coisas, ou até espontâneo, mas geralmente a gente vai ter junto. E até um próprio resfriado comum pode exacerbar o DPOC, mas cuidado, pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção mais séria. A gente vai dividir a exacerbação do DPOC em leve, moderada e grave. A divisão de leve para moderada, ela vai ser se o paciente tiver algum desses. Então, ele tem uma dispneia, por exemplo, pior do que 5, quando a gente coloca na escala analógica visual, uma taquipneia com frequência respiratória acima de 24, uma taquicardia com frequência cardíaca acima de 95, está desaturando, então menos de 92%, ou piora de 3% do basal, tem alguns pacientes que já vão ser hipoxêmicos crônicos, aumento de PCR, esse paciente é uma descompensação moderada. E se eu tiver, além disso, um comprometimento respiratório na gaso, ou seja, eu tenho uma PCO2 acima de 45 e um pH abaixo de 7,35, ou seja, eu tenho uma acidose respiratória, eu faço o diagnóstico de um DPOC aí com uma exacerbação grave, eu estou tendo um comprometimento respiratório. O que é muito importante nesses pacientes? É eu reconhecer sinais de colapso, que vão indicar com que, por exemplo, eu faça uma ventilação mecânica invasiva, por exemplo, desses pacientes. Quais são os principais sinais de colapso respiratório? É o paciente que está em uso de muita musculatura acessória, muito taquipneico, está fazendo movimento paradoxal do tórax, que tem cianose central, está fazendo edema periférico, que está chocando ou que está ficando muito rebaixado. O que eu queria conversar com vocês agora sobre o tratamento, né? Que a gente já conversou sobre a diminuição da gravidade. O tratamento vai ser broncodilatador, corrigir a hipoxemia, a gente vai usar também corticoide, e se o paciente tiver 2 ou mais das manifestações cardinais que a gente conversou lá, da piora da dispneia, do escarro, etc., a gente também vai colocar antibiótico. Então, diferente da asma, que não tinha papel, a gente tem antibiótico, tem papel sim no manejo do paciente com DPOC, tá? E aí, vou falar um pouquinho mais sobre suporte respiratório. Então, é claro, se o paciente está com um colapso franco, a conduta é intubação orotraqueal, né? Mas que é um procedimento muito mórbido e tudo. Então, quem que vai ter muito espaço no manejo de DPOC exacerbado? VNI. Então, a ventilação não invasiva no modo BiPAP, como a gente já conversou na nossa aula de suporte não invasivo, a gente vai, dando uma PIP e uma pressão de suporte, eu vou aumentar o volume corrente, eu vou ajudar esse paciente a lavar CO2. E a PIP no final ajuda também a manter esses alvéolos, esses brônquios abertos, para eles não colabarem e facilita a exalação do ar. Então, pessoal, é muito importante vocês lembrarem de VNI no modo BiPAP do paciente com DPOC exacerbado. Ele é capaz de diminuir mortalidade esse tratamento. E tem ainda uma estrelinha a mais, né? Claro, é o paciente que está em franco colapso respiratório, você não pode pôr ele na VNI. Na maioria das situações, rebaixamento do nível de consciência é uma contraindicação absoluta à VNI. Então, por exemplo, o paciente que está no edema agudo de pulmão e está rebaixado quando tem intubação. No DPOC exacerbado, a gente pode, por até 2 horas, se o paciente estiver razoavelmente protegendo a via aérea e ele não tiver nenhum outro sinal de colapso grave, a gente pode fazer um trial com o VNI, mesmo no paciente rebaixado. Mas, pessoal, presta atenção, isso é uma coisa muito arriscada. Você está ali do lado do paciente, olhando ele o tempo todo, tá? Tem que ser feito no contexto de emergência, tudo. Você está vendo. A ideia é que, rapidamente, 30 minutos depois, às vezes um pouquinho mais, o paciente já começa a ter uma melhora importante do nível neurológico.
Se ele tiver em colapso respiratório, com alteração grave do sinal vital, não pode, tem que entubar. Mas essa é uma situação em que a gente abre essa exceção aí da VNI, né? E eu fecho então para vocês quais são as indicações de intubação, que eu já mencionei lá em cima, quais são os sinais de colapso, né, que vai ter a ver com isso. Mas é o paciente, então, que ele está com muito uso de musculatura acessória, você vê que ele está fadigando, que ele começa a ficar muito taquipneico, tipo acima de 35, que está instável e que está com diminuição do nível de consciência ou que está refratário à VNI. O paciente que eu tentei pôr na VNI e ele não está respondendo. Bom, eu acho que eu consegui trazer uma ideia para vocês aí do manejo de DPOC, de asma. E para fechar, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre broncoespasmo refratário pós-intubação. Parece uma coisa meio X falar disso, mas na verdade quem já passou por isso vai lembrar. Tem aquele paciente que você acabou de intubar e o paciente faz um broncoespasmo na sua frente ali, bruto. E às vezes fica realmente quase impossível de ventilar o paciente, tá, pessoal? Então, como que a gente maneja essa situação? Primeiro, a gente vai pensar em quem pode ter isso. O paciente DPOC, asmático, é um fator de risco para isso. O que a gente faz? Se é uma cirurgia eletiva, a gente vai fazer um tratamento preventivo, né, com corticoide, né? Se for uma cirurgia eletiva, a gente vai ter tempo para isso. Contudo, nós que somos emergencistas, intensivistas, muitas vezes o nosso paciente, na verdade, na maioria das vezes, ele vai ser uma intubação de urgência, não tem o tempo para preparar, então a gente vai ter que seguir. Lembrem dos cuidados na intubação, que a gente conversou bastante no capítulo, então eu vou fazer pré-tratamento, eu vou utilizar drogas com propriedades broncodilatadoras, eu vou otimizar a broncodilatação desse paciente, vou até fazer um corticoide, eventualmente, se ele já tiver um pouco em broncoespasmo antes, mas lembrando que o corticoide ele vai demorar horas para fazer efeito. E quando que eu vou pensar nisso, né? Paciente que eu intubei, está desaturando, eu já afastei que não é pneumotórax, que não é o tubo que está mal colocado, que não é intubação esofágica, que não é alteração do equipamento, principalmente num paciente que ele tem ou muito sibilo ou ele tem tórax silencioso e o paciente começa nas curvas de ventilação, ele começa a ter altas pressões, então começa a estourar a pressão, pico, platô, a curva de fluxo não chega no zero, isso é sinal que eu estou tendo retenção aérea, né? Então, na curva do fluxo, antes de chegar no zero, essa curva de fluxo, o paciente já entra num ciclo novo, ou seja, não tive tempo para exalar esse ar e eu começo a ter auto-PIP. Bom, o que eu faço? Primeiro vai ter as estratégias de ventilação que a gente conversou no manejo de ventilação mecânica. Então, quais são as estratégias para ventilar pacientes em broncoespasmo? Lembrando só que se tudo der errado, a gente vai tirar, o paciente vai ambusar ele, né? Pelo tubo, né? Obviamente, não vou tirar o tubo, mas a gente vai ambusar ele numa situação eventualmente catastrófica. Mas a gente tem algumas estratégias no ventilador ali para fazer. Preciso melhorar a relação em Zs, posso melhorar um pouco o tempo ins para ter mais tempo esse, posso diminuir um pouco a frequência respiratória. Ah, mas o paciente está hipercápico. Eu sei, mas isso vai ajudar ele. Nisso eu posso diminuir um pouco, às vezes, o volume que está entrando para dar tempo dele exalar. E às vezes a gente pode dar um pouquinho mais de PIP, isso é uma manha que às vezes ajuda a manter um pouco esse alvéolo aberto. Geralmente a gente dá 80% mais ou menos da autopip em PIP. Se tiver refratária, tudo isso é uma opção também, só para vocês saberem. E aí eu trago para vocês algumas outras, uma tabelinha, na verdade, com drogas, assim, você vê, além do sulfato de magnésio que vocês já conhecem, dos glicocorticoides que vocês já conhecem, doses bem mais altas aí de anticolinérgicos. A gente traz até o glicopirrolato e a atropina EV sistêmico, lembrando que são drogas que podem fazer arritmia, alteração do coração, então, assim, muito cuidado na hora que vocês forem usar eles, tá? E, em alguns casos, a gente vai até usar adrenalina. Então, eu coloquei para vocês aí, isso assim, são casos catastróficos, mas quem já manejou um sabe. E eu trago eles porque, na verdade, apesar de ser uma situação de exceção, cara, é muito raro você precisar fazer uma adrenalina endovenosa para manejar um broncoespasmo, isso é realmente situação de exceção. Mas para que vocês conheçam essas ferramentas, e também para lembrar vocês de algumas estratégias de ventilação que vão ser úteis não só para o paciente que está com broncoespasmo refratário, mas qualquer paciente que com broncoespasmo, né? Lembrar que o paciente DPOC, asmático, principalmente DPOC, é um paciente às vezes difícil de ventilar, né? Então é um paciente que às vezes a gente vai precisar conhecer muito bem essas estratégias, que a gente conversou bastante já no capítulo de ventilação mecânica, estou relembrando algumas delas, mas isso também é muito importante. Bom, pessoal, é isso, né? Eu sei que tem muitos assuntos de pneu para a gente conversar. Eu escolhi esses assuntos porque eu acho que são os mais importantes aí para o generalista saber. Então, agora vocês já estão craques aí em TEP, manejo de broncoespasmo, né? Asma e DPOC exacerbado. E também trouxemos agora uma noção de broncoespasmo refratário. Pessoal, deem depois uma olhada nas questões. A gente tem questões bem interessantes aí sobre isso. Tem flashcard bem legal sobre isso, para vocês ficarem aí afiados nesse assunto. Beleza?
Valeu, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida é só mandar pra gente.